Você tem ascendência portuguesa, né? Tenho. Família, essas coisas assim. Eu não tenho mais parentes em Portugal, mas o pai de meu pai nasceu na vila mais antiga de Portugal, em Ponte de Lima. Então você tem a dupla cidadania, né? Pra você era tranquilo ir pra lá? Mas É que o Brasil tem... no Brasil, brasileiro nunca Todo mundo teve pode, problema pra ir pra Portugal, não, né? Não precisa de visto, né? Inclusive, português pode ser que servidor público aqui com o negócio da amizade, não é isso? É mesmo. É só ir, só ter passaporte. Não todos os cargos públicos, mas eu acho que a maioria dos cargos públicos tem uma legislação. Inclusive, se você quiser viajar pra Portugal, tem até acordo sanitário que você pega um papel no SUS e vai lá ser atendido, inclusive, na rede pública deles. Países irmãos. São países irmãos, bicho. Manda mais uma pergunta aí. Opa, pera aí. Deixa eu só achar aqui. A próxima é do Dudu Biladeiro. Putz. Boa tarde, Petrola. Boa tarde, Tiagola. Boa tarde, Caiola. E boa tarde, 38. Renato, minha questão é a seguinte. Você acredita que no nosso tempo de vida a gente ainda vai ver o colapso total do Estado e uma supremacia do Bitcoin e da criptografia? E outra pergunta que eu tenho é, Renato, você sempre usa base de argumento, eu diria religioso, assim, bíblico, no que você fala? Eu só queria honestamente perguntar como você, a sua cosmovisão de questão de Deus, espiritualidade, esse tipo de coisa. De todo modo, Deus te abençoe e continue seu trabalho incrível, Renato. Boa sorte. Amém, muito obrigado. Tudo que eu tô falando aqui, todas as afirmações de fato que eu faço aqui independem da crença de Deus. Tanto é que a maioria dos bitcoins, eles são céticos em relação a tudo isso que eu tô falando aqui. Eu deixo isso bem claro, não é isso que é a minha opinião pessoal. Tudo que eu falo aqui sobre stock to flow, sobre lei de Gresham, sobre o teorema tudo que eu tô falando aqui de economia independe da crença de Deus, não é isso? Isso são fatos da realidade. É fato da realidade que a maioria das pessoas, elas querem ser escravos pela própria natureza e você hoje tem a opção de não ser escravo. É fato da natureza que o Bitcoin é a possibilidade inexorável de você ser imune a controle de capitais e expropriações e diluição do monopólio da moeda, não é isso? Tudo que eu falo aqui sobre o Bitcoin é especificamente constatação da realidade. Você não precisa acreditar em Deus para nada disso. As afirmações morais que eu faço de dever ser, não é isso? Não é o do que é o do dever ser, é que vem a minha interpretação do que eu acho certo e o porquê, não é isso? A guilhotina de Rumi, não é isso? Um dever ser não pode gerar um ser e um ser não pode gerar um dever ser, não é isso? São lógicas diferentes, o que é e o que deveria ser, não é isso? A lógica prescritiva é a lógica normativa, não é isso a pergunta dele? Não, as coisas são coisas separadas. Você pode muito bem reconhecer todas as propriedades e a superioridade moral sem acreditar em Deus, apenas acreditando que você não quer se envolver com uma organização violenta que inicia violência, não é isso? Contra pessoas inocentes. Vai mais uma aí? Petri, você acredita em Deus? Sim. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele poderia, por exemplo, se negar a financiar um brega pedófilo, não é isso? Um puteiro pedófilo, não é isso ou não? Se negar a financiar? Dizer, não, mas eu não gostaria de financiar um brega pedófilo e tal, isso tá fora da minha ética, não é isso ou não? Sim, mesmo sem Deus, né? Isso, Sim. mesmo sem Deus, a maioria dos ateus, eles iam se recusar a emprestar dinheiro para um brega pedófilo, não é isso ou não? Hein? Sim. Inclusive, a gente estava falando no carro, vindo para cá, se você chegasse para uma garota de programa de 30, 40 anos atrás e propusesse a ela o que a maioria dessas meninas hoje fazem de lesbianismo, zoofilia e tudo mais, ela ia se revoltar, não é isso? Dizer, não, mas me respeite, nem sou puta, mas não, né? Não. Tipo assim, as garotas de programa Sou puta, mas tem limite. Tem limite, hoje em dia a mina não tem mais limite, não é isso ou não? Aí os caras ainda acham ruim a greve dos homens. Bicho, tipo, elas estão insensibilizadas, acabou, não tem mulher mais pra 10, 20% dos caras, não é isso ou não? Vai mais uma. Teve uma outra pergunta, teve duas perguntas nessa pergunta do cara, né? Foi a questão de... A segunda pergunta, acho que você respondeu, a de Deus. Qual que era? Qual que era a primeira mesmo? Putz, eu não lembro. A minha cabeça já foi pro saco, já. Eu vou tocar de novo aqui. Derreteu o cérebro. Boa tarde, Petrola. Boa tarde, Tiagola. Boa tarde, Caiola. E boa tarde, 38. Renato, minha questão é a seguinte. Você acredita que nosso tempo de vida... no nosso tempo de vida. Beleza. Se no nosso tempo de vida a gente vai ver o Estado... Não sei. Depende se o governo americano desapropriar ou não os bitcoins que estão em custódia lá. Porque tem entre 3,5 e 5 milhões de bitcoins. Se eles desapropriarem esses bitcoins, talvez... Foi o que eu falei. Eu repeti isso 2 vezes hoje aqui. Dá um respiro a mais pro... Em 31, o governo americano expropriou todo o ouro dos americanos. Quem não entregasse ouro ia pra cadeia durante 20 anos. Ia pagar uma multa absurda que ia perder tudo. Aí no dia seguinte que ele tomou todo o ouro, ele disse agora o ouro que valia 20 dólares a onça vale 35. E segurou isso até 71. Hoje vale 2 mil dólares a onça. Tipo, perdeu 99% de valor. Então, eles podem... Se eles fizeram isso com ouro, existe precedente para desapropriação dos bitcoins. Existem milhões de bitcoins em custódia americana. Se eles desapropriarem esses bitcoins, eles podem utilizar eles para o Estado americano continuar existindo, inclusive lastreando a moeda dele nesses bitcoins, se não utilizar isso diretamente como moeda. É possível, é a única alternativa que eu vejo, é possível. A questão é que, inclusive, o Bitcoin pode ser destruído, existem várias possibilidades. Ele pode começar a matar todo mundo, começar a tratar Bitcoin, né, como um pedófilo. Eu acredito que nós vamos ser perseguidos mais do que os judeus. Mais do que os judeus já foram em qualquer época, de Antigo Testamento e tal. Agora,
tudo pode acontecer, eu não tenho como prever o futuro. Existe a tendência de que essas organizações deixem de existir. Não é porque o Bitcoin com certeza vencerá, é porque essas estruturas elas não são sustentáveis. Os estados sociais colapsaram mesmo quando não existia Bitcoin. Eles sempre colapsaram. São ciclos intergeracionais. O Bitcoin pode ou não dar certo. Se ele der certo, ele vai salvar a família de quem tem. E se ele não deu certo, não vai ter nenhuma salvação, não é isso? E você tá de boa em, digamos, morrer lutando, mesmo que ele não dê certo. Porque é meu dever. Quem busca ser feliz serve ao demônio. Quem busca servir a Deus busca fazer o que é certo, não é isso? Independente do custo. Porque o nosso reino não é nesse mundo, é no outro, não é isso? Meu tempo nesse mundo é limitado, meu tempo no outro mundo é ilimitado, não é isso? Manda mais uma aí. Próximo é o Mateu. Petri, salve Renato. Então uma pergunta que todo mundo quer saber, que é o seguinte: o que o Renato acha sobre o Daniel Fraga? E eu também queria dizer que seria muito interessante chamar o Loconte do Conhecimento Expandido na deriva. Boa. Daniel Fraga, ele quer saber. Se eu realmente achasse que o Bitcoin ia vencer de qualquer maneira, eu não estaria aqui. Por quê? Se você achasse que é inevitável que ele vai vencer, não precisava de você estar aqui. Escrever livro, divulgar, salvar pessoas. Se eu dissesse, não, de qualquer maneira a gente já venceu, não é isso? Se todo mundo achasse que já venceu, alguém ia evangelizar, alguém ia desenvolver, alguém ia programar, alguém ia dedicar horas em casa para desenvolver soluções de software aberto, alguém ia educar as pessoas, ia sentar para explicar às pessoas que você acha que tem valor. Se as pessoas não fizessem isso, não é isso? Ia ter o Bitcoin pode ou não, depende de nós. Tudo no mundo depende de nós. Deus é onisciente e onipotente. Isso significa que tudo que acontece no mundo, se ele não provocou, ele permitiu. Ele sabe antes todas as possibilidades e ele tem como impedir tudo o que ele quiser, não é isso? O muçulmano normalmente tem lá na Sharia, né, que não cai uma folha de uma árvore sem a ciência e a autorização de Deus. Nós temos livre-arbítrio. A gente pode escolher nossos caminhos, ele permite isso. Só que ele sabe todos os caminhos que a gente pode tomar e ele poderia impedir se ele quisesse. Tudo que acontece foi permitido por ele, não é isso? Uhum. Senão ele não é onisciente e onipotente, não é isso ou não? Sim. Qual era a pergunta mesmo? Daniel Fraga. O Daniel Fraga é um grande herói. É um grande herói. Ele fez. Eu lamento de eu não ter entrado em contato com ele, mas já imaginou se tivesse comprado Bitcoin de R$10, de R$5? Sim. Quem não se arrepende de não ter ouvido o Daniel Fraga? O problema é que as pessoas que ouviram o Daniel Fraga em 2017 na Guerra dos Blocos se lascaram, porque ele apoiou o lado errado. Eu, inclusive, acredito que ele se ausentou das redes sociais de vergonha de ter ficado do lado errado, né? Que história é essa? Teve um fork, né, que dividiu o Bitcoin e o Bitcoin Cash, e ele achou que seria mais proveitoso, que o que ia vingar o Bitcoin Cash, não foi bem assim. E quem ouviu ele perdeu 80% do dinheiro. Ah, o Bitcoin, no momento, ele se dividiu em dois? Isso. Aí se você tinha um Bitcoin, você passava a ter um cash, e a rede se dividiu em duas. Então você passava a ter 2 Bitcoins. Por causa de uma discordância. Aí ele chegou e disse, não, então eu vou vender tudo e botar em cash. Quem fez isso perdeu 80% do dinheiro. E ele falou na época que só tinha Bitcoin em casos de transações que não aceitavam Bitcoin Cash. Daí, nesse caso, ele convertia para Bitcoin e usava, mas que ele não rodava. Não guardava Bitcoin. Então, eu não sei. Talvez ele tinha alguns Bitcoins ali em alguma carteira secundária ali e ele tá bem hoje em dia. Ou talvez não. Então, não dá para saber. Mas dá para saber que ele tomou o lado do Bitcoin Cash quando houve essa divisão. E tu, por ser tão envolvido nessa questão do Bitcoin, tem alguma informação sobre ele? Chegou alguma coisa? Nada? Não sou. Se soubesse, não ia falar também. Vocês que devem ter mais informação do que eu. Tenho que são tentar, de São Paulo, né? que são daqui, nem isso. Pior que não. Nada, nunca chegou nada pra disso. Daniel Fraga tá numa ilha da América Central, do Caribe. Ele comprou uma ilha pra ele. Com duas índias tomando um suco. A maioria das pessoas que se tornam públicas defendendo Bitcoin, eles vão sofrer perseguições 50 vezes piores que a do Daniel Fraga. A maioria dessa galera vai ter que sumir. Daniel Fraga. Praga dos bandidos, né? A maioria das pessoas que defende Bitcoin publicamente vai sofrer expurgos. Gente inocente tá sofrendo expurgos agora só porque emitiu opinião. Imagine pessoas que são realmente inimigos existenciais do crime, da vagabundagem, né? Eu vejo que existe uma tentativa de queimar a fama do Bitcoin, dizendo que é pirâmide, que é coisa de quem quer fazer crime, quem quer... Existe. Qual é a moeda mais utilizada para crime? É o Bitcoin ou o dólar? Suponho que o dólar. Lembra que eu falei? Pegue lá qualquer dólar acima de 3 anos, passe o tio nacional até azul. Tem fisicamente cocaína naquilo, não é isso? Essa é uma desvantagem do Bitcoin, não dá pra cheirar um pó, né, com o Bitcoin.